Onde o seu medo pode te levar? Olá, eu sou Valéria Bonanato e hoje estou aqui na primeira dessa série, dessa semana de aulas sobre o quanto podemos nos equilibrar na crise. O intuito dessas aulas, dessa semana, é mostrar o quanto nós podemos buscar as nossas forças dentro de nós mesmos, dentro dos nossos conteúdos emocionais. O quanto as emoções externas e o mundo externo afeta ou não esse mundo interno. É um pouco disso que a gente vai falar. Como já prevíamos, o medo é uma hoje das emoções que estamos vivendo de uma forma mais exacerbada. Vocês responderam a um questionário, algumas perguntas, e a gente pode perceber que dentro delas o medo é hoje a maior emoção. Hoje o medo é o que nos causa as maiores dúvidas, as maiores incertezas. Nós podemos dizer que o medo ele está relacionado à não aceitação das incertezas. Então o medo é uma emoção básica e o medo tem por intuito nos proteger. O medo ele é benéfico para nós, ele nos protege. O medo ele se torna paralisante quando ele está de forma exacerbada em nós. Então, o medo a gente pode dizer que ele é real ou ele é construído ou imaginário. Vamos dar um exemplo. Exemplo, Valéria, o medo real. Eu estou na janela ou na sacada, lá do 10º andar e olhando para baixo. É um medo real. Se aquela sacada estivesse aberta, né, se eu estivesse ali frente a essa situação, eu poderia cair e nessa queda eu poderia morrer. Então é um medo real. Eu estou na beira de um precipício e eu olho para baixo, tenho medo porque eu posso morrer daquela queda. Isso é real. A maior parte dos nossos medos, eles são medos imaginários ou medos construídos. E isso está muito projetado ou relacionado ao que a gente não sabe que está por vir. Então, mediante as incertezas que temos. O medo ele está relacionado ao futuro, aquilo que pode acontecer. Então, hoje eu te convido a pensar, quais são os seus medos? O que realmente te traz medo mediante a situação que nós estamos vivendo? Se você tiver perto de você papel e caneta, transfira isso para o papel. Quais são os seus medos? Perceba que ao transferir para o papel, você começa a identificar que medos são esses e se eles são medos reais ou medos imaginários. Transfira isso para o papel. Pensando nessa vertente e trazendo essa temática de hoje, onde o medo pode te levar, a gente tem que entender que nós assumimos na nossa vida posturas ou identidades ou personalidades ou papéis e cada uma dessas identidades ou dessas funções, posturas, papéis apresenta medos diferentes. Valéria, explica isso que ficou muito complexo. Então vamos lá. Aqui é a Valéria. Aqui é a Valéria, eu, essência. Aqui é a Valéria, mundo interno. E eu vou colocar para representar a Valéria, as identidades, na verdade. As identidades profissionais da Valéria e as identidades pessoais da Valéria. Então, o que a gente pode ver aqui? Dentro das identidades profissionais, dentro da minha personalidade, dentro das minhas funções, dentro dos meus papéis, eu tenho várias identidades dentro de uma identidade profissional. Por exemplo, a Valéria, ela é a Valéria coach dentro da profissão, a Valéria enfermeira, a Valéria terapeuta, a Valéria consteladora,
dentro da identidade de profissional eu tenho várias identidades, então várias identidades estão aqui. É como se eu fosse representar aqui vários papéis, várias identidades. Aqui, dentro da minha identidade, enquanto pessoa, existem várias identidades pessoais. Então aqui tem a Valéria filha, aqui tem a Valéria mãe, aqui tem a Valéria esposa, aqui tem a Valéria cristã. Então várias identidades habitam aqui dentro dessa identidade pessoal. Quando a gente entende que a minha identidade ou as minhas identidades são diferentes do meu eu, da minha essência, a gente entende que a gente veste, a gente se coloca dentro dessas identidades. Quando eu me coloco dentro da minha identidade, por exemplo, profissional, eu tenho comportamentos dentro dessa identidade. Então, dentro da identidade profissional, eu vou ter escolhas de vestimenta, jeitos de falar, eu vou ter todos os comportamentos que me direcionam para aquilo que eu estou vivendo, para aquela roupagem, para aquela identidade que eu estou vivendo naquele momento. Se eu me coloco dentro da minha identidade pessoal, por exemplo, dentro da minha identidade enquanto esposa, eu vou me colocar falando de um jeito diferente, me comportando de um jeito diferente, porque aqui eu estou vestindo a identidade de esposa. O que eu quero que vocês entendam e onde isso tem que chegar? O medo, que é a emoção que a gente está trabalhando aqui hoje, o medo, ele pertence às minhas identidades. É aqui que o medo está. Então, o medo ele não está aqui. O medo ele não está aqui dentro de mim, Valéria, essência, mundo interno. O medo, ele está dentro das minhas identidades. E aí eu volto a te perguntar, quem em você tem medo? Que identidade em você tem medo? Quem em você? Será que quem em você, mãe? Porque a mãe está com medo pelos filhos, que ela não pode proteger os filhos dessa crise, de tudo isso que está acontecendo, do coronavírus? Será que o eu dentro de você que tem medo, a identidade que tem medo é a profissional, que talvez tenha medo de ser mandada embora, de ficar desempregada por conta de toda essa situação que está vivendo? Quem em você é a pergunta que te direciona. Porque se eu entendo que o medo ele habita as minhas identidades, o medo ele não está no meu eu, ele está nas identidades que eu assumo, eu consigo entender que assumindo identidades que não estão hoje vivendo o medo, eu deixo de potencializar as identidades que têm medo. Então, por exemplo, dentro da minha vida pessoal e da minha identidade de mãe, hoje eu consigo viver a proximidade, eu consigo viver o amor com os meus filhos, porque talvez eu esteja tendo mais tempo para eles. Então, dentro da minha identidade de mãe, eu consigo visualizar esse amor, essa tranquilidade. Então, se eu consigo perceber que dentro dessa identidade eu vivo isso também, eu posso olhar mais para isso do que para isso. Entendam que dentro de cada identidade vai transitar muitos sentimentos. O medo ele pode vir dentro do meu profissional, ele pode vir dentro do meu pessoal, ele vai transitar nas minhas identidades. Mas escolher a identidade que hoje me equilibra na crise é o que vai me fazer lidar com esse momento de uma forma diferente. É que vai fazer com que eu consiga transpor esse momento de uma forma mais leve. Porque se eu fico preso na identidade do medo, naquelas identidades que hoje exacerbam o medo,
eu deixo o medo tomar conta de mim. E isso fica muito grande dentro daquilo que eu estou vivendo, dentro das minhas identidades. Mas se eu entendo que eu posso, que é a minha escolha, que eu posso escolher identidades onde eu estou vivendo outras situações, alegria, por exemplo, eu consigo entender que eu posso escolher em viver hoje não o medo, mas sim o amor, a alegria, a paz, a tranquilidade. Porque isso está também dentro das minhas identidades. Então, quando eu consigo entender essa dinâmica, que eu, Valéria, eu, mundo interno, amor incondicional, sou diferente do meu mundo externo, comportamental, amor condicionado. Eu consigo entender que há uma divisão aqui. E esse eu, mundo interno, é lá que estão as respostas. É lá que eu posso buscar entender esse processo externo e viver esse processo externo de forma diferente. Porque a cada dia eu estou criando identidades novas. Isso está sendo construído dentro de mim. A cada dia eu assumo novas identidades. Que novas identidades eu preciso hoje para me manter equilibrado? Será que eu posso assumir uma nova identidade dentro da minha vida, por exemplo, profissional, que eu estou vivendo um tempo que eu estou percebendo que não dá, dentro do que eu estou vivendo não dá, a minha profissão hoje, eu faço um determinado, eu estou lá e preciso do cliente tete a tete, e eu não consigo porque hoje a gente está vivendo isolamento social. Então, o que eu posso criar? Que outras formas eu posso viver? Que outras profissões eu posso fazer que nascem dentro de mim para que eu assuma outras identidades? Nós temos um poder infinito de criatividade, mas isso vai depender da identidade que eu estou inserido. Valéria, por que algumas pessoas têm identidades mais funcionais e outras têm identidades mais disfuncionais? Isso começa a partir daqui, desse eu que pode ser mais funcional ou mais disfuncional. O meu eu, ele depende de uma construção interna que inicia, vamos pegar aqui, mamãe, vamos pegar aqui, papai. Então, papai e mamãe, eu tomo para mim a força do pai, eu tomo para mim amor de mãe, e isso dentro de mim está completo. Isso dentro de mim é um movimento que eu acolho eles, eu acolho o mundo interno dos meus pais, eu acolho a vida que eles me deram. Talvez eu não acolha os comportamentos deles, mundo externo, mas eu preciso acolher dentro de mim, mundo interno, quem eles são na minha vida, porque graças a eles eu estou aqui. Tá, não vou entrar nesse aprofundamento, porque aqui a gente vai muito longe. Então, olhando para cá, por que a Valéria, o eu, pode ser mais disfuncional ou funcional? Dependendo da minha estrutura interna. Depende dessa construção interna. E esse processo evolutivo eu preciso buscar dentro de mim. E para conseguir enxergar isso, eu posso fazer olhando para as minhas identidades. Como hoje estão as suas identidades? Como hoje está a forma com que você se apresenta no mundo? É na forma que você se apresenta no mundo, é nas suas identidades que está a resposta. Onde o seu medo vai te levar? O seu medo, ele te leva onde a sua identidade te leva. Então, nós podemos dizer que eu sou diferente, eu, mundo interno, sou diferente das minhas identidades. Eu, mundo interno, sou diferente das minhas identidades.
eu consigo, dentro do meu mundo interno, tomar decisões mediante as minhas construções de mundo externo. Então, quem toma as decisões? É o eu interno? Não, são as minhas identidades. E talvez elas são disfuncionais. Então, o que eu quero dizer hoje para vocês? Qual é a mensagem que eu quero trazer para vocês de tudo isso? Dentro das suas identidades, você tem o poder de escolher. Existe uma frase que diz: a dor é inevitável, mundo interno. Hoje nós temos que viver a realidade desse tempo. A crise, ela é real. Ela é real, ela existe. Nós temos que viver ela porque ela está aí. Dor, sofrimento, mundo externo, opcional. Por que, Valéria, opcional? Porque eu consigo perceber em que identidades eu estou sofrendo, em que identidades o medo habita. E se eu consigo perceber que é dentro daquela identidade que o meu medo habita, eu vou criar novas identidades ou usar as minhas identidades para que eu consiga sair daquela identidade que hoje me traz medo. Claro que todo esse conteúdo eu acredito que é novo para você. Tudo isso aqui faz parte de uma dinâmica de constelação. Eu acreditei que dessa forma ficaria mais claro e mais profundo entender esse processo. Porque esse processo não é simples assim, é profundo. Mas eu preciso entender que sim, eu posso sair desse tempo de sofrimento e sim, eu posso entrar dentro do meu mundo interno e acessar aquilo que eu preciso nesse momento. Porque aqui, eu tô aqui com vocês para trazer para vocês conhecimento, novos aprendizados, para que você consiga, de verdade, equilibrar-se nessa crise. Porque a gente pode usar esse tempo para estudar, para ter novos conhecimentos, mas vai ter gente que vai usar esse tempo para comentar coisas, para compartilhar coisas, que vai gerar mais sofrimento ainda nas pessoas. Então, isso são escolhas. Que identidade hoje eu assumo? Hoje, aqui para vocês, eu assumo uma identidade de profissional. Essa identidade, dentro dela, tem medo? Não, dentro dela não tem medo. Eu estou aqui propagando hoje para vocês, talvez amor, talvez esperança, talvez aprendizados, para que você possa se conectar com você mesmo e com as respostas que tem sentido para você. Então, aí está a diferença. Porque algumas pessoas lidam melhor com aquele momento? Porque talvez elas saem do processo de identidade e de identidade que traz medo e elas entram dentro da sua identidade que traz amor, que traz alegria, que traz paz e tantos outros bons sentimentos. Então, cabe a cada um de nós entender esse processo em nós, entender que eu não sou tão livre assim como às vezes eu penso que sou, porque cada uma das minhas identidades me condiciona dentro daquela realidade, porque a Valéria profissional, ela está condicionada aquilo que aquela profissão exige dela, então ela não é livre. A Valéria profissional coach, ela não é livre para fazer o que ela quer. Ela tem condições para exercer essa função. A Valéria mãe, ela não está livre para fazer o que ela quer. Ela tem condições para exercer essa função. Então, essa liberdade, ela vai depender de onde nós estamos, de como nós estamos vivendo e de que identidade eu estou vestindo. Porque a identidade que eu estou vestindo caracteriza aquilo que eu estou vivendo. Então, tendo esse entendimento, eu consigo ou construir novas identidades ou assumir as minhas identidades funcionais. Aquelas que vão me trazer nesse momento equilíbrio, aquelas que vão me trazer nesse momento tranquilidade e paz para lidar com esse momento da melhor forma possível. Lembrando que eu tenho que ser realista, isso é real, eu preciso fazer a minha parte,
mas eu também posso olhar para isso e não ampliar o problema e não ampliar o sofrimento. Porque a Valéria, tanto funcional quanto disfuncional, é uma Valéria que precisa manter equilíbrio. E isso vai depender das identidades que a Valéria assume. Dentro de tudo isso que a gente conversou e dessa construção, talvez você tenha que assistir de novo tudo isso, porque foi muita informação nova, muitas coisas diferentes. E é interessante que você anote, que você construa esse aprendizado dentro de você, para que você consiga assimilar isso que eu estou te dizendo. Porque talvez isso vai contra as suas crenças, os seus paradigmas, a tudo aquilo que você pensou, que vai... Peraí, como assim ela está falando que o mundo interno, o mundo externo, minhas identidades, meu eu... Assista de novo, né? Perceba que tudo isso aqui é uma construção e que é um aprofundamento. Eu preciso ir além da superficialidade. Eu preciso me buscar além. Porque é lá dentro do meu interior que existem as minhas maiores forças. E esse processo é um processo de evolução. Então eu preciso construir ele junto com vocês. Eu preciso que vocês comentem, consolidem esse aprendizado e falem para mim o que você entendeu desse aprendizado. Qual foi a sua visão de tudo isso aqui que eu passei hoje para você? Para que eu entenda, para que eu compreenda e crie conteúdos dando os passos que vocês são capazes de caminhar. Porque talvez eu precise voltar e explicar um pouquinho mais, de uma forma diferente, de uma pegada diferente. Ou talvez a gente pode evoluir e dar passos mais largos. Isso vai depender das suas consolidações e dos seus comentários. Passe, compartilhe isso com pessoas que você ama, com pessoas que vão fazer bom uso desse aprendizado. Esse aprendizado é uma construção que vai mudar o seu estado interno, que vai mudar muitas crenças, que vai mudar muitos paradigmas, que vai mudar a sua forma de enxergar. Porque quando eu percebo que nós, mundo interno, somos imagem e semelhança de Deus e não tem nada errado aqui, que as nossas escolhas erradas, as nossas disfunções e tudo aquilo que a gente assume de comportamentos ruins está aqui, mundo externo, eu começo a olhar para as pessoas entendendo que a identidade delas é que talvez está doente. Então eu começo a entender que o processo de olhar para o outro e entender o outro, ele é muito mais profundo do que um simples julgamento. Então vamos juntos construir tudo isso. É possível essa aula. Eu vou com vocês na medida que vocês me dão o feedback para que a gente construa tudo isso aqui juntos. Olhem para a realidade de vocês hoje. Percebam que medos são esses. Coloque tudo isso no papel e construa dentro de você. Quem em você, que identidade em você tem medo? E aí sim você vai conseguir sair dessa identidade e assumir hoje as identidades que vão te trazer leveza, tranquilidade e equilíbrio. Um grande beijo no coração de vocês, que a gente possa fazer essa semana uma semana de evolução, que a gente possa criar uma corrente do bem, para que muitas pessoas tenham entendimento do que realmente nós somos, porque nós não somos seres superficiais, nós somos seres muito complexos, mas de muito amor, de infinitas possibilidades. Um grande beijo no seu coração e eu espero o seu comentário. Beijo!